Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Encontro Ponto Tremp, onde eu e mais dois convidados falamos sobre temas que são relevantes no universo da inovação, da estratégia e da transformação digital. São temas que sempre trazem um frescor, né? Algo de novo, ou então que a gente precise se aprofundar sobre ele, sobre um novo olhar, dando a ele um novo olhar. A ambidestria organizacional é um tema que já vem de um certo tempo sendo colocado na mesa para ser discutido, mas exatamente o que significa esse termo? Ambidestria, né, ela vem de uma competência humana, de uma habilidade humana. Ambidestro é aquele que tem a habilidade de realizar a atividade com a mesma desenvoltura, usando ambos os lados do corpo. Essa capacidade humana ela foi transportada para o universo corporativo ali pelo ano de 2004, quando a Harvard Business Review ela publicou um artigo tratando do tema, e isso foi ganhando corpo com o tempo. E com esse momento em que a gente vive de plena transformação, onde tudo acontece ao mesmo tempo, onde os ciclos de inovação são cada vez mais curtos, a ambidestria vem ganhando cada vez mais relevância nesse universo. Mas por que ela é relevante? Como você pode tratá-la no dia a dia da organização? Só as empresas podem ser ambidestras ou as pessoas também podem ser no universo organizacional? Para tratar de temas, né, e de questões como essa, é que eu recebo hoje aqui o Ítalo Lucena, que é um profissional especializado na área de gestão de pessoas, e também o Ricardo Roberto, que já tem um viés mais de tecnologias, e a gente vai olhar sobre ângulos diferentes esse tema, fazendo reflexões, trazendo algumas explicações, né, sobre a nossa forma de ver como a ambidestria está hoje impactando as empresas e se tornou tão necessária. Ítalo, muitíssimo obrigado aí por você ter aceito aí o nosso convite, mais uma vez estar aqui conosco. Boa noite, Ronaldo, boa noite, Ricardo. Prazer, cara. Sempre que a gente pode colaborar, sempre que a gente pode trazer uma opinião, uma visão, né, de mundos, né, de negócios, de pessoas, de empresas, de sociedade. Para mim é um prazer poder compartilhar aí o conhecimento e aprender com vocês, né, que sabem muito também. Ricardo, estendo a você também os agradecimentos por estar aqui conosco nesse momento. Eu queria só agradecer também ao Ronaldo, ao Ítalo, e fazer parte, né, desse encontro, dessa reunião. É muito interessante, é muito importante discutir esse tema, que é muito hoje, né, atualmente. As empresas estão discutindo muito esse tema, e é algo que isso está acontecendo, né, essas mudanças estão acontecendo dentro da organização, justamente porque elas estão precisando ter essa pegada, essa iniciativa aí de manter seus negócios no modelo tradicional e também pensar a nível de futuro, né? Hoje. Ok, pessoal. Então, nós vamos ao nosso primeiro subtema, né, que é falar por que a ambidestria é relevante no mundo atual. Eu vou começar a falar, depois Ítalo, Ricardo, e depois cada um pode pegar a palavra, tá certo? Ok. A ambidestria, ela se tornou um tema muito mais urgente dentro das organizações por essa necessidade das empresas estarem sempre de prontidão para o futuro. Porque hoje o futuro ele está cada vez mais próximo e ele está cada vez mais nublado. Você não tem nitidez do que vem, embora ele esteja muito próximo de você. Então, você tem alguns sinais, alguns muito claros, né, muito evidentes, e tem outros que não são tão claros, mas que sinalizam por onde a empresa pode caminhar. Além disso, os novos entrantes com as startups que vêm
de lugares mais diversos, impactando os negócios tradicionais sem dar nenhum tipo de sinal de que elas estão chegando ali, também tem tornado esse terreno, né, ele muito minado, muito inseguro para as empresas. Então, hoje, você não basta estar atento para tratar dos problemas do dia a dia, você tem que estar o tempo todo de olho no futuro, se preparando para que a sua empresa, para que a sua organização, ela esteja preparada para esse futuro, que ela continue tendo a relevância mercadológica que ela tem hoje no presente. Então, esse é um desafio, porque além de você ter essa perspectiva de futuro, né, você precisa ter uma mentalidade para separar uma coisa da outra. Então, isso é um desafio muito grande para as empresas, para os gestores, para quem está ali à frente das organizações. Então, essa visão de futuro, ela é cada dia mais urgente, mais relevante dentro das empresas. Eu concordo, Ronaldo, com você, e eu queria acrescentar alguns elementos que eu acho que seria pertinente para essa discussão. Sempre que a gente está falando, né, nos nossos bate-papos aqui, eu imagino que a gente está olhando, né, para a gestão de negócios, para a gestão de pessoas, para a gestão de tecnologia, gestão de recursos da mais variada forma possível. Como é que eu acredito, né, que seria interessante ter um olhar ali no primeiro momento sobre esse futuro que você falou tanto, né? Essa coisa nublada, essa coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, de que forma vai se desdobrar. Um primeiro ponto que eu chamo a atenção é que as empresas fazem parte da sociedade, assim como a sociedade é composta por pessoas, assim como a sociedade é regida por leis e regras, instituições, como o Estado, enfim, seja ela legislativa, enfim, judiciária, executiva, etc. Assim como o próprio povo, de uma forma geral, tem sua necessidade ali em termos de consumo, de relações humanas e etc. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui eu não sei se o futuro é tão nublado quando a gente olha para todos os elementos que compõem essa sociedade, ou essa comunidade. Porque quando a gente coloca um foco ali sobre qual que é o direcionamento governamental que a gente tem no país hoje e o que é que pode vir para o futuro. Quando a gente olha, por exemplo, para a tecnologia que está disponível para as empresas utilizarem, e olha que eu estou falando do ponto de vista de gestão de pessoas, mas que tecnologia hoje está muito presente na área de gestão de pessoas, o que talvez não estivesse há 10, 20 anos atrás, com certeza há 30 anos atrás não estava. E aí, quando a gente olha para o comportamento humano, né, em relação às suas relações humanas ao longo do tempo, né, como é que elas estão se dinamizando. Então, quando a gente olha para esses pontos com um pouco mais de detalhe, você percebe que essa coisa que estava tão nublada, ela começa a ter alguns pequenos raios de luz, né? Assim, você começa a perceber que tem alguns raios de sol que passa a ficar mais claro nessa sua visão, pelo menos a médio prazo. A longo, até concordo com você, é bem nublado mesmo, mas a médio prazo a gente já consegue ver algumas coisas. É óbvio que a gente não está aqui para resolver e para propor uma solução para todos os problemas do mundo, porque isso é humanamente possível, mas assim, para a gente começar o nosso bate-papo aqui já pensando num viés aí de solução, né, e não de problemática, né? Eu acho que seria positivo da nossa parte também se a gente propusesse para os colegas que vão assistir esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo, que virão, né, no futuro assistir esse vídeo também, possam ter aí um insight, né, sobre o que poderia fazer. Eu abro um parêntese, né, para as relações humanas hoje, que elas estão muito multifacetadas, né? Acho que as próprias redes sociais, advindas, né, logicamente, da tecnologia que foi proposta para o uso humano, advindo do uso de internet, etc. Quando a gente olha para esse cenário, a gente percebe que as relações humanas elas tiveram um impacto significativo no comportamento. Então, o comportamento mudando, ele muda vários outros elementos, entre eles a oferta e a demanda, né? Porque você passa a ter conhecimento sobre novos mercados, sobre novos desejos, né? Novas posições, inclusive de marca, de produtos, etc. Então, isso embaralha as cartas completamente.
E aí o papel do gestor, eu imagino eu, nesse cenário novo, é exatamente desembaralhar esse baralho todo, tentando colocar cada naipe na sua posição, para que a gente possa formar jogos, né? Para que a gente possa ali, fazendo analogia com cartas, que a gente possa ali alinhar as jogadas passo a passo, momento a momento. Bom, essa é a visão de introdução que eu tenho para esse tema que você trouxe sobre a ambidestria, que, bom, mais para frente eu posso voltar a fazer mais alguns comentários. Do ponto de vista assim mais voltado para essa parte de tecnologia, né, esse tema ele é muito legal, ele é muito interessante. E eu acho assim, do ponto de vista tecnológico, as mudanças já estão acontecendo já e já vem evoluindo ao longo dos anos, né? No passar dos anos aí a gente vê que o uso da inteligência artificial, né, cada vez mais, o uso do Big Data, o uso dos sistemas de inteligência, eles vêm crescendo no dia a dia, e isso vem impulsionando as organizações a eles terem a necessidade, né, e a urgência em estarem evoluindo e estarem mudando. Quando a gente fala nesse tema, a gente está falando justamente em a empresa ela vai ter que se equilibrar entre manter o atual, evoluindo, melhorando e se otimizando, né, em termos de processo, pessoas e de negócio, e também pensar no lado do futuro, né? O que é que eu posso estar fazendo, né? Eu tenho que investir em um laboratório internamente dentro da minha empresa, eu tenho que colocar pessoas com habilidades multidisciplinares lá, né? Pessoal de TI, pessoal do marketing, pessoal da produção, pessoal da economia juntos, para que eles possam começar a pensar em soluções inovadoras e, a partir desse momento, eles começarem a ter aquela ideia, assim, dizer, olha, minha empresa hoje ela não faz isso, mas pode ser que daqui no futuro bem próximo a gente já consiga produzir isso aí também. Eu costumo observar muito o mercado, e eu costumo ver as empresas hoje, como é que elas estão se transformando. Os bancos eles estão se transformando em empresas de tecnologia. Se você olhar bem essas fintechs, essas empresas que trabalham com bancos hoje, né, Nubank, Safra, entre outros, você não vê ninguém que trabalhe lá, digamos assim, que seja um especialista em sistemas bancários. É claro que existem, dentro do banco existem os profissionais especialistas no modelo de negócio, mas a boa parte da mão de obra que está desenvolvendo aquelas soluções estão relacionadas à tecnologia, porque eles entenderam a necessidade de estar evoluindo em soluções inovadoras e de negócio aplicadas à TI. E isso vem acontecendo. Mas não é só no lado dos bancos. Se você tomar como experiência aí, por exemplo, Magazine Luiza agora, ele já se transformou também dentro, já tem uma fintech tecnológica, né, várias startups lá dentro, desenvolvendo soluções inovadoras para melhorar a parte da logística, a parte da entrega, a parte das compras. Então, a gente observa que esse lado, que as empresas que estão hoje à frente, que estão ganhando mercado e se destacando, eles estão tendo esse pensamento ambidestro, que é o pensamento em tratar o tradicional, o atual, o que a máquina funciona, mas pensar também nesse sentimento do futuro. E não é um futuro tão distante, né? Já é um futuro bem presente, bem atual, que essas tecnologias elas vão evoluir, mas nós já temos bastante tecnologia que está em funcionamento atualmente e pode ser aplicada para mudança radical em alguns modelos de negócio tradicionais. Fique à vontade. Eu vou passar a palavra para vocês, certo? Porque aqui estão soltando fogos. Então, Ítalo, você começa falando sobre os dilemas da ambidestria. Não sei se você está com o material aí. Né? Isso, falar sobre escala, agilidade, inovação fechada, aberta, flexibilidade, estabilidade. Como é que você vê esses dilemas para a gente poder falar? Para ver se passam os fogos aqui. Tá bom, tranquilo. Bom, pegando esse apanhado sobre o que você colocou, né, esses elementos que compõem a ambidestria, vamos fazer aqui uma revisão bibliográfica rapidinho. Tem uma bibliografia que eu acho bem interessante, que é um livro chamado Organizações Exponenciais, de um autor chamado Ismail Salim. Ele é um dos fundadores, inclusive, da Universidade da Singularidade, bem interessante. E o que eu queria
capturar, né, dentro dessa literatura é um pensamento que ele fala sobre ideias e escalas, né, que é um anacrônomo que ele cria para falar sobre as forças dentro da empresa e as forças para fora da empresa, né, que a própria empresa tem poder sobre isso. Estou pegando um exemplo só de uma, para não ter que falar de todas, quando a gente fala sobre ativos alavancados, né, que ele fala, olha, uma empresa não precisa ser dona dos ativos para ter acesso a esses ativos, né, eu posso sublocar, eu posso arrendar, eu posso fazer joint venture, eu posso fazer parcerias. Então, você não precisa fazer investimentos em empresas, em equipamentos, na verdade, para que você possa ter acessos a esses equipamentos. Assim como a tecnologia. Eu não preciso ter a tecnologia dentro da minha empresa para eu ter acesso a essa tecnologia. Então, isso por si só, ou fazendo essa pequena revisão bibliográfica, por si só, para mim, em especial, fica claro o que é essa ambidestria aí sobre o comportamento empresarial que pode ser implementado daqui para frente. As empresas que trabalhavam, né, que funcionavam de 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, elas precisam ter uma adaptação para o 24/7, né, que é trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. E isso não necessariamente precisa ter pessoas atuando nesses momentos, vamos dizer, fora de horário. A tecnologia pode operar isso para você. Então, isso por si só já é um sentido ambidestro aí do funcionamento, o funcionamento tradicional e o funcionamento remoto, digital, enfim, como queira chamar. Esse é um dos pontos. Um outro elemento que você colocou na sua fala, Ronaldo, que foi falar sobre inovação aberta, inovação fechada. Eu acredito que antes de falar sobre inovação fechada e inovação aberta, a gente precisa fazer uma revisão sobre alguns pontos que, dentro de uma empresa, eu acredito que precisa existir. Primeiro, falando sobre a tríplice, né, sobre criatividade, inventividade e inovação. Algumas pessoas, ou alguns empresários, talvez tenham a romântica ideia de que inovar é apenas fazer algo que ele não fazia antes. O processo de inovar, na verdade, ele é fruto, né, de um ambiente criativo, né? E criatividade tem uma relação muito forte com motivação, ou é parecido ou similar como a gente fala sobre inovação. Eu não tenho o poder de motivar o Ricardo, não tenho o poder de motivar o Ronaldo. Eu tenho a oportunidade de gerar um ambiente que poderia ser motivacional para vocês. Da mesma forma que a gente fala sobre motivação, eu posso fazer a mesma analogia para a criatividade. Eu não vou transformá-lo em pessoas criativas, mas eu posso criar um ambiente que é suscetível a essa explosão de criatividade das pessoas. E são elas que geram as coisas, que geram os diferenciais. Então, quando a gente entende esse mecanismo de criatividade, organizacionalmente falando, eu estou sempre pensando para dentro da empresa, é que a gente começa a ter aqueles insights do tipo, então quer dizer, se eu faço isso sempre dessa maneira, era possível fazer de uma outra maneira. Então, ainda no campo da imaginação. E quando essas mesmas pessoas, de qualquer nível hierárquico dentro da empresa, começam a tirar esses pequenos rompantes de criatividade da cabeça e colocar no papel, ou fazer um planejamento, ou fazer uma pequena maquete, ou fazer um pequeno protótipo, isso é o processo de inventividade, que é tirar do abstrato e começar a trazer isso para o concreto. Mas, por si só, isso não gera absolutamente nada dentro das organizações, né? Porque aí a gente precisa entrar num ambiente da inovação que, por premissa, né, nos traz ali uma visão de que, ao inovar, você gerou dois fatores importantes. O primeiro, você resolveu o problema de alguém ou da sociedade e você gerou nota fiscal, né? Porque precisa ter o resultado disso para que a gente possa considerar como uma inovação. Mesmo que a gente trate esse resultado não como um resultado financeiro, pode ser um resultado econômico, ou seja, uma melhoria para as pessoas. E aí a gente começa a fazer as divisões da inovação, que é você ter aquela visão de, eu fiz uma inovação de melhoria, ou uma inovação incremental, aquela que eu não inventei a roda, mas eu melhorei a situação ou o status quo. E aí, mais para frente, depois de ter toda uma preparação e ter todo um refinamento das sugestões e do processo de inovação, aí você entra no campo da inovação disruptiva, que é aquela que realmente você quebrou padrões, que a sociedade não conhecia, aquele padrão novo que você está sugerindo. E olha que coisa interessante você, na inovação, criar padrão, porque padrão, por padrão, é anti-inovação. Mas isso é um ciclo das coisas que acontecem, né? Dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade, ela tem esse poder de
de se retroalimentar o tempo todo e se reinventar o tempo todo. Então, essa visão, né, sobre esses processos de criatividade, inventividade, inovação, e aí a inovação começando a ser subdividida nas suas classificações, é que a gente pode falar sobre inovação aberta ou inovação fechada. Ou seja, aberta para o público, aberta para os interessados, aberta para todos os stakeholders da organização, ou fechada no sentido de ser pontual, de ser numa única área ou com um único objetivo, tá? Porque aí mais à frente a gente vai culminar, inclusive, no que a gente pode falar sobre as metodologias ágeis, né, que vem com todo um arcabouço diferente daquela coisa fechada que era dos projetos de escopo fechado. Então, a gente traz, inclusive, uma metodologia nova, e quando eu falo, nós trazemos uma metodologia nova, eu digo, não sou eu, mas toda essa sociedade, esse modelo de gestão que está pensando em não trabalhar mais no sentido de ter um conceito fixo e um conceito padronizado sobre nada, e aberto, colaborativo, e que possa trocar experiência e aprender ao longo da sua própria construção. Muito legal. Muito bom. E eu posso falar ou não? Eu tenho que parar aqui um pouquinho, senão eu vou falando pelos cotovelos, Ricardo. Como você sabe fazer a edição do vídeo, eu tô falando aqui no meio do vídeo, cara. Ô, Ronaldo. Só para complementar, né, o que Ítalo falou, eu acho que é super importante a gente pensar nesse sentido, né, essa questão da inovação. E do lado da tecnologia, a gente já tá passando aí por uma nova mudança que está acontecendo agora dentro da própria tecnologia em si, né? Eu não sei se vocês souberam, mas recentemente passou uma matéria aí falando sobre o metaverso. Esse metaverso, ele nada mais é do que uma combinação dos ambientes atuais e empresariais que já existem hoje dentro das organizações, só que sendo trabalhados no modelo de gamificação, onde as pessoas elas vão poder trabalhar da mesma forma que elas trabalham hoje, interagem hoje, né, de maneira física dentro das organizações, elas vão poder trabalhar de maneira virtual através de avatares, através de realidade virtual aumentada, né, e projetos distribuídos. As empresas tipo Facebook, a própria Microsoft, a Amazon e outros, a Google também, estão investindo pesado, bastante, nesses novos modelos de negócio, que eles tendem a ser o futuro do modelo de negócio baseado na internet, né? Eles até dizem que é a nova internet daqui para frente. E aí, o que é que está acontecendo a partir desse modelo? Novos modelos de negócio já estão surgindo, inclusive shoppings virtuais, que já existem dentro desses ambientes de metaverso, que servem para você publicar modelo de serviço, negócio, seus produtos, sua organização, e até mesmo alugar os espaços lá dentro. Então, é uma possibilidade de criação de novos modelos de negócio que até então as pessoas acham que não eram possíveis ser feitos, mas que as empresas já estão pensando nisso, não apenas atualmente, mas também pensando a médio e a longo prazo. Esse exemplo aí do metaverso é algo que vem chamando a atenção dessas grandes empresas de tecnologia, porque elas vão fazer uma mistura aí do uso da tecnologia 5G, porque para se trabalhar com esse ambiente a gente vai precisar estar trabalhando em alta velocidade, junto também com os dispositivos de IoT, a Internet das Coisas, a realidade virtual aumentada, junto também com as aplicações baseadas em inteligência artificial, machine learning e dados. Então, isso já é uma realidade, as empresas já estão começando a focar nisso, e já é um outro ambiente que realmente está começando a crescer e que tem bastante aplicação aí a essa questão da ambidestria. Outro ponto importante também é do lado do profissional. Eu acho que o profissional atual, o profissional do futuro, vamos chamar assim, ele vai ter que ser aquele profissional que vai ter que estar se equilibrando em várias carreiras simultaneamente. Ele vai ter que se equilibrar também em várias profissões e pensar nessas várias profissões que ele vai ter ao longo dessas carreiras. E também se equilibrar em várias organizações simultaneamente.
eu acho que a ambidestria ela vem não apenas nessa questão do lado da empresa, mas também do lado da pessoa. A pessoa ela tem que se posicionar nesse sentido de achar que ele tem que se transformar em um profissional ambidestro. E a partir do momento que ele se posiciona dessa forma, ele começa a ser multitarefa, não apenas dentro da empresa da qual ele trabalha, mas para a sociedade como um todo. Porque ele também vai poder contribuir no momento que ele tiver de folga para trabalhar em um projeto social, em ajudar alguma coisa na comunidade dele, em atuar em projetos na igreja, onde ele estiver. Ou seja, é algo que vem fazendo com que os profissionais eles reflitam nesse sentido. E o que é que eu estou observando assim atualmente, nesses momentos, é que vários profissionais estão se reinventando como profissão mesmo. Eu vejo muita gente saindo das profissões tradicionais. Por exemplo, o cara que se formou em engenharia elétrica, ele está deixando de ser um engenheiro elétrico e está se transformando em engenheiro de dados, por exemplo. Um cara que se formou em economia ou em estatística, ele está... não, eu não vou ser mais um estatístico tradicional ou economista tradicional. Eu agora vou ser o cientista de dados, porque eu estou vendo que eu consigo contribuir, eu consigo me adaptar, eu consigo aprender em cima daquilo e realmente atuar naquele mercado. Então, essa questão das organizações, isso é importante, mas a gente tem que pensar no sentido de que o que vai fazer com que a sua empresa ela se torne uma empresa ambidestra também vão ser as pessoas que atuam dentro das organizações, porque são elas que vão fazer com que as transformações aconteçam de maneira mais natural e mais rápida. Ninguém mais sabe de um determinado negócio do que o próprio funcionário que atua naquela organização. É ele que conhece. O cara trabalha todo dia ali na indústria e tal, então ele conhece muito ali aquele negócio. Então, nada melhor do que eu formar aquele profissional para ele aprender a usar essas tecnologias para que ele possa me dar resultado mais rápido. E eu acho que é por aí que está acontecendo essas transformações. Uma transformação que a empresa está empurrando, que a empresa está, né, alavancando, sacudindo e instigando os funcionários a fazer isso. E também os próprios funcionários estão também se reinventando, porque eles estão verificando que as coisas estão mudando, né? Os processos estão se evoluindo, as pessoas e as tecnologias estão vindo aí com força e eles precisam se adaptar para que isso aconteça. Eu vejo essas questões, né, relacionadas à ambidestria, né, desses dilemas de que caminhos percorrer quando você vai definir qual olhar que você vai lançar para o futuro, né, de que modelo de negócio você quer para a sua empresa no futuro. Então, isso é fundamental para você saber se você quer um negócio que você precisa rapidamente fazer caixa, rapidamente fazer tudo acontecer em uma determinada proporção, ou se você quer um negócio que você tem a capacidade de escalar ele, de transformar ele em um grande negócio, se você vai querer algo que seja muito mais estável, né? Ou algo que seja muito mais flexível, que dê muito mais possibilidades de negócio, tudo isso vai ser a visão que você vai querer. Eu gosto muito né? Assim, a gente sempre, quando fala sobre inovação, o pessoal sempre fala da Kodak e da história da Kodak, de que a Kodak descobriu a máquina fotográfica e ela acabou que ela não conseguiu tornar aquilo viável e quebrou, porque ela não teve essa percepção de futuro, de que para onde iriam os negócios de filme dela. Era uma das 3 maiores empresas americanas ali no início dos anos 70 e hoje desapareceu. Por outro lado, temos o caso da Fuji, que também era uma grande empresa de filmes e que conseguiu se reinventar, né? Então, ela foi lá, usou a tecnologia, olhou para o futuro e disse que modelo de negócio eu posso utilizar os meus conhecimentos. E aí, então, ela foi lá e se reinventou. Então, essa capacidade que você tem que definir que modelos de negócio, ou até mesmo de você abrir mão
de um produto bem-sucedido, de um modelo bem-sucedido hoje, mas que você olha para o futuro e sabe que ele tem uma vida útil, que ela é datada, você precisa ter a coragem de se preparar para mudar tudo isso. Então, esses dilemas, eles precisam ser enfrentados, e eles serão enfrentados aí, certamente, pelas pessoas que fazem essa empresa, pela diretoria, pela mentalidade que essas pessoas vão trazer, pela equipe que elas são capazes de montar para poder dar base em estratégias como essa. Então, os dilemas que a ambidestria pode trazer para uma gestão, eles são muito mais estratégicos de que caminhos a empresa precisa percorrer, seja na área humana, seja na área das tecnologias, seja no modelo de negócio que ela pretende para o futuro, ela sempre vai ter que ter essa preocupação, né, de antever o que vai ser melhor para a empresa no futuro. E, às vezes, você precisa de mudanças radicais. Muitas vezes, você, né, como eu falei lá no início, que as coisas não são tão claras, às vezes, você tem sinais que eles não estão tão claros. Você imagina o que era o negócio de táxi e, de repente, ele foi impactado pelo Uber. De onde eles poderiam ter aquela sinalização que viria um aplicativo que não tinha carro nenhum e, de repente, acontecia tudo o que aconteceu e ainda tiveram, entre aspas, aqui, a sorte de vir na esteira de uma crise que gerou um número significativo de pessoas desempregadas que tinham a disponibilidade de colocar os seus veículos para trabalhar, para ter uma maneira, né, uma forma de ter algum tipo de renda, e aí causou toda essa mudança que a gente viu no mundo. E a indústria de táxi no mundo todo, né, ou pelo menos na maior parte do mundo, ela teve que se reinventar às pressas, ela teve muitos casos que eles tiveram impactos significativos, redução de margem e tudo mais. Pode falar, Ricardo. Está com o microfone fechado, Ricardo. Vocês estão me ouvindo agora? Essa observação que você fez aí do Uber é perfeita e tem muito a ver com essa questão da ambidestria no que diz respeito à empresa Uber. Enquanto ela é, digamos assim, uma das líderes de mercado nessa questão do carro, né, de transporte, né, de tal, eles estão pensando já no futuro há muito tempo. Porque eles estão pensando no futuro bem próximo, não vai existir mais a questão do motorista físico. E, para isso, eles têm já os laboratórios, as pesquisas relacionadas e os testes já do uso dos drones e também do uso dos carros autônomos, né? E não apenas dos carros autônomos, mas eles já têm também dos táxis voadores, né? Que é o Enga 186, que é aquele dronezinho que já voa na China e que ele já é tripulado por 2 pessoas. Já tem o Enga, que já tem 4 pessoas que conseguem voar nele. Já está rodando na China, em algumas cidades da China e na Arábia Saudita. Então, eles já estão pensando nesse sentido de que, olha, atualmente eu tenho esse modelo de negócio e a sustentação ela é dada por pessoas, né, motoristas dirigindo, o pessoal fazendo o pedido e indo do carro, pegando, levando, deixando. Esse é o modelo atual. Mas eles já estão pensando no modelo do futuro, né? É bem interessante essa linha, Ricardo, que esses últimos dias eu assisti uma palestra do Joseph Temperman, que é autor de um livro chamado Diante Carreira, e ele usa uma frase bem interessante. Ele diz: uberize-se ou você será kodakiado. Né? Isso. Justamente dizendo, olha, não deite no berço esplêndido de que você foi extraordinário, de que você tem um negócio extraordinário. Não. O teu negócio extraordinário de hoje pode ser um Amanhã negócio já não existe. Falido do futuro. Isso, exatamente. Bom, quando a gente faz uma análise, Ronaldo e Ricardo, sobre o que seria interessante, né, ter uma operação, uma gestão focada na operação atual ou uma gestão focada no planejamento futuro,
Eu vejo com bons olhos ter os dois e ao mesmo tempo. Por que eu estou falando isso? É importante a gente fazer o que tem que ser feito no dia a dia da melhor maneira possível, né, com os recursos que tem disponível, pensando sempre em toda a conjuntura da organização, seja uma prestadora de serviço, seja uma indústria, enfim, se for os dois, tomando conta de todos os pré-requisitos, digamos assim, de uma boa gestão ou da orientação da boa gestão. Mas isso não quer dizer que seja impeditivo ter um olhar, né, para a estratégia a médio ou longo prazo, ou até mesmo ter dentro do seu radar ali uma espécie de área de pesquisa e desenvolvimento, né, ou uma área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que a gente fala tanto hoje, né? Existe um potencial de ganho gigantesco, tá? Isso não é uma fala minha, é uma fala de todas as instituições que fazem pesquisas sobre isso, em se referir à propriedade intelectual. As pessoas geram conteúdo e conhecimento o tempo todo. Seja um conhecimento explícito, né, aqueles que estão nos manuais, dos livros, né, nos roteiros, enfim, e o conhecimento tácito, aquele do dia a dia, aquele de conhecer o funcionamento, aquele de conhecer o passo a passo, o trâmite, os efeitos, enfim, dentro de uma organização. Acho que o Ricardo até comentou sobre isso, né, que os próprios funcionários, colaboradores, é quem mais conhece da empresa, e eles estão gerando conhecimento o tempo todo. E há uma oportunidade enorme sobre isso. Mas como é que eu vou gerar algo intangível ou algo abstrato se eu estou olhando apenas para o modelo tradicional, para o feijão com arroz, vamos dizer assim, né? E como é que eu vou conseguir gerir bem o meu dia a dia se eu também só olho para o abstrato, se eu só olho para o intangível? A gente precisa ter um olhar para o que é tangível, para o que é do dia a dia, porque é preciso fazer com que a organização tenha eficiência, tenha eficácia nos seus processos, entregue bem aos seus clientes, consumidores, enfim, todos os interessados, a melhor solução possível, mas eu também preciso olhar para novas possibilidades. E isso, para mim, funciona muito bem o tempo todo. Eu queria fazer só uma colocação sobre um conteúdo, vamos falar assim, um contexto que eu acho que está além do que a gente está falando aqui, mas para mim se relaciona muito bem, que é falar sobre experiência, né? Passamos por diversas eras, né, ao longo da industrialização, e entre outras épocas, né, da história da humanidade, e um dos fatos que marcou muito os últimos anos agora é um livro chamado Indústria 4.0, que disso se distribuiu, se destrinchou aí vários outros pensamentos em várias outras áreas. A gente fala sobre educação 4.0, RH 4.0 e etc, etc, etc. Isso é um conceito trazido pelo Klaus Schwab, né, que é o presidente de honra e fundador do Fórum Econômico Mundial, e que ele coloca ali várias posições sobre essa questão de em que momento nós estamos e o que é que vai ser derivado de tudo isso. Acredito que, pela própria fala dele em várias ocasiões, até para ele mesmo, me parece que é algo meio incógnita e que a gente precisa experimentar situações para ver qual que caberia melhor. Então, voltando para o tema, já que eu fiz essa relação, um dos pontos importantes é que ele coloca que nós estamos numa era de experiência. E experiência, para mim, pelo menos o que eu entendo sobre a semântica da palavra, é experimentar. É experimentar algo que eu não conheço, né? É colocar em prática algo que eu imagino que tem fundamento, algo que eu tenho o mínimo de conhecimento, mas que não coloquei na prática. Então, eu entendo que avançar no sentido de gestão, avançar no sentido de resultado, avançar no sentido, inclusive, de satisfação entre ambas as partes, produtores, colaboradores, né, consumidores, enfim, fornecedores, é experimentar cenários novos, é experimentar situações novas. Existe uma vasta literatura com muitos profissionais comentando sobre o tal do Custom Experience, né, ou experiência do consumidor. Existem pessoas da área de RH, colegas, né, da minha área, falando sobre experiência do colaborador, né, olhando para o que o colaborador está sendo estimulado, instigado, o que está sendo, o que ele acha, né, dando voz à tal da ação colaborativa que eu falei lá no início, né, ter um modelo de negócios ou de gestão, ou pelo menos a postura, que seja baseada em colaboração, que isso, para mim, nada mais é do que você fazer uma experimentação.
Então, você me pergunta, é melhor ser tradicional? É melhor ser futurista? Eu acho que dá para ser os dois, né? Sempre com o pé no chão, né? Nem tanto para um, nem tanto para outro. Eu acho que tem situações que é melhor uma situação, tem situações que é melhor uma outra estratégia, mas que as duas podem conviver muito bem. E vocês falaram no bloco anterior, num outro bloco, na verdade, sobre a uberização, né? Ficou muito legal essa fala de vocês, porque realmente virou, inclusive, algo conceitual, né? A uberização dos processos, das coisas, etc. Mas eu quero chamar a atenção para um outro ponto que eu acho interessante. Por exemplo, eu estou muito curioso para ver quais serão os resultados, por exemplo, do Sebrae, que é um órgão super respeitado, faz muita pesquisa de mercado, pesquisas interessantes sobre quantas empresas fecharam no Brasil, quantas empresas abriram no Brasil nesse período de pandemia. Vamos imaginar de março de 2020, pensa em medida provisória, março de 2020 até 31 de dezembro de 2021. Espero que não, mas se tiver que prorrogar mais alguma coisa aí no ano de 2022. Então, eu estou imaginando o seguinte, o Uber, ele desfez processos, desfez conhecimentos, como táxi, por exemplo, né, como entregas, né, porque o Uber hoje faz muita coisa além de transportar alguém, né, ele faz outras coisas bem interessantes, inclusive. Mas lembrem-se que muitos negócios pequenos, né, ali no nosso bairro, né, na nossa comunidade, também deixaram de existir. Né? E que fatores foram esses que fizeram essas empresas deixarem de existir? O que a pandemia forçou essas pessoas? Que verdade foi essa que veio à tona, que fez com que esse modelo de gestão dessas empresas não seguissem à frente? E, ao mesmo passo, como é que outras empresas também pequenas, né, cresceram tanto? Né, cresceram tanto? Como é que elas se posicionaram de maneira tão estratégica em tão pouco tempo? Mesmo que a gente fale, eu tenho uma tendência a olhar para o micro, né, mas sempre pensando nos efeitos macro, né, por exemplo, Uber para mim é macro, né, algo global, mas e a nossa comunidade, né, e os nossos colegas ali, as pessoas que a gente conhece, que enfim, que deixaram de existir os seus negócios, e aqueles outros também que passaram a existir, ou os que se transformaram, muitos também se transformaram. E aí eu estou curioso para ver esses números, eu não tenho ainda, eu acho que essa pesquisa deve estar acontecendo, certamente órgãos como o Sebrae devem estar preocupados em analisar essas coisas, e entendo, Ronaldo e Ricardo, que muita massa para debate deve surgir dessas pesquisas, dessas situações. Nós vivemos os nossos microcosmos, né, aqui na minha cidade, no meu bairro, você na sua cidade, no seu bairro, o Ronaldo na sua cidade, no seu bairro, mas tem muita coisa acontecendo em outros pontos que a gente sequer faz ideia do que está acontecendo. E eu imagino que deve estar acontecendo tanto para o bem quanto, né, não tão bem assim, empresarialmente falando. Mas eu espero que na soma de tudo, ou na soma não, mas no resultado final de tudo, a gente tenha aí um somatório que seja um resultado positivo. Perfeito. E assim, só complementando o que Ítalo falou, né, com relação a essa questão das empresas mais estruturadas, né, e das mais abertas para isso, eu concordo com ele no sentido de ter uma empresa que ela pense de maneira mais aberta, né, mais não estruturada, ou não vai ter só uma equipe para trabalhar com isso e o restante da indústria vai trabalhar de maneira tradicional e só essa equipe inovando. Eu acredito muito nisso, de que todos precisam participar desse processo dentro da organização. E existem algumas estratégias que algumas empresas já estão adotando para que isso venha a acontecer. Por exemplo, tem muita empresa que já está criando os seus próprios hackathons internos. Aquilo ali é uma forma de você gerar uma ideia inovadora, é uma forma de você valorizar os funcionários que estão dentro da sua empresa, é uma maneira de você premiá-los, né? Os prêmios até não precisam ser tão grandes, né? O prêmio, sei lá, R$10.000 para a equipe vencedora, né? R$5.000 para o segundo lugar, e assim sucessivamente. Os prêmios não é o objetivo. O objetivo ali é você criar ideias, né? Desenvolver soluções inovadoras, apresentar essas soluções como coisas interessantes que possam ser aplicadas dentro da organização e gerar negócio, né? Então, isso aí é um ponto bem positivo relacionado às empresas. Elas estão pensando já nisso. Outra situação que eu vi também em grandes empresas que estão adotando é a capacitação
dos seus colaboradores e na área de ciência de dados. Na área de dados em geral, né? Não apenas ciência de dados, mas também na parte de Big Data. Essa capacitação e essa formação para todo mundo que está dentro da empresa, isso é muito importante e isso é muito interessante. Porque naquele universo ali de administradores, de contadores, de várias áreas que existem ali trabalhando dentro da organização, dentro da indústria, você vai começar a selecionar ali algumas pessoas que se identificaram com a área de dados. E essas pessoas que vão começar a serem selecionadas, elas vão fazer parte de um grupo de elite dentro da empresa para saber trabalhar com essas ideias inovadoras. E aquelas pessoas elas vão seguir como a forma de impulsionar a evolução e impulsionar as inovações a nível de futuro. Isso é algo que vem acontecendo também. Então, as empresas elas estão trabalhando, incentivando os hackathons, dando treinamento, capacitação, criando novos departamentos de inovação, trabalhando forte nessa questão do P&D, né? PDI, né? Que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Então, tudo isso sendo feito de maneira ampla, de maneira bem democrática dentro da organização, vai fazer com que elas permaneçam trabalhando de maneira tradicional, mas pensando também com um olhar futurista para novos modelos de negócio dentro da organização. Acho que é por aí. Posso fazer mais um complemento? Pode ir. Vou pegar um gancho sobre o que o Ricardo falou, que é interessante mesmo. Eu acho que o ponto-chave para que isso aconteça, Ricardo, dentro das organizações, na verdade, é planejamento. Tem que planejar, tem que estruturar, né? Tem que dar nome aos bois, tem que, se possível, separar orçamento para isso, né? Se possível for, mas certamente planejamento é o mínimo que ele tem que fazer para fazer com que um processo como esse aconteça. Você falou em dados, olha só que interessante. Toda empresa tem relatórios, e relatório nada mais é do que são dados, né? O que a gente está falando é que, ao invés de eu ter um relatório estanque, ou seja, um relatório de momento, uma fotografia, tratar com dados correntes, ou seja, fazer uma leitura de dados constantemente, eu saio da era da fotografia e entro na era do filme. Ou seja, eu estou vendo as coisas acontecer em tempo real. Então, assim, eu não imagino que seja algo tão doloroso ou tão traumático para uma organização trabalhar com dados. O princípio tecnológico, essas ferramentas tecnológicas hoje, elas avançaram tão rapidamente, né, o tal do princípio de Moore, né, tá, a cada 18 meses você tem uma nova tecnologia totalmente nova implementada no mercado. Então, assim, acho que isso assusta um pouco o empresariado, mas, de novo, o empresário não precisa saber de tudo, ele precisa ter as pessoas que entendem. Né? Então, acho que é esse o ponto-chave. Eu não preciso ser gênio em ciência de dados, eu preciso ter alguém que saiba ciência de dados, que possa me aconselhar, me orientar a fazer a minha estratégia, o meu planejamento, a minha gestão. Então, assim, é só para dizer que, com dados, todos nós sempre trabalhamos. A diferença é que nós tínhamos um relatório em Excel, um relatório não sei das quantas, um relatório em um outro formato XPTO e tal, e nós estamos sugerindo que ele passe a não ter mais um relatório com data marcada e hora marcada, e sim um relatório contínuo, né? Sair de uma situação estática para uma situação dinâmica. Isso dá um poder de gestão absurdo, né? Os números das empresas que trabalham com gestão online, com gestão de indicadores online, ali, em tempo real, com seus processos, em todas as áreas, isso não é específico para uma área, uma única área. Os colegas de RH, eu sempre tento levar esse conhecimento para eles, assim, no sentido, não falo conhecimento, mas pelo menos esse estímulo, né, de entenda o conteúdo, entenda o cenário, né, se põe à prova para você discutir sobre o que é esse universo da ciência de dados. Porque, na verdade, a gente tira daí alguns insights fantásticos, e um deles eu vou dizer para vocês, eu vou elencar para vocês, que seria a correlação, né, assim, em muitos momentos, nós fazemos uma determinada avaliação com um grupo de dados, ou seja, a tal da amostra, né, que pode ser falha, pode ser corrompida, pode ser viciada. E quando a gente está falando sobre ciência de dados, por exemplo, na gestão de pessoas, a gente está falando em toda a população, eu não estou falando de amostra. Então, as minhas correlações, estatisticamente falando, vamos falar assim, elas são muito mais assertivas. A minha probabilidade de acertar sobre a performance de alguém, sobre a capacidade cognitiva de alguém, sobre habilidades, inclusive
Acho que deu uma travada. Não vou responder ele. Eu vou continuar aqui, se ele voltar, a gente retorna a palavra para ele, certo? Certo. Eu entendo, né, que se você vai fazer uma gestão de ambidestria, se ela é uma equipe voltada apenas para olhar o futuro, ou fazendo essa ambidestria com a mesma equipe que cuida do presente e olha o futuro, isso tem muito a ver com o modelo de negócio, com o porte da empresa. Se você é uma empresa de tecnologia, se você é uma empresa inovadora, você vai precisar ter uma equipe que pensa o futuro o tempo todo para te dar esse respaldo. Se você é uma empresa menor, é uma empresa que não é tão tecnológica, que não lida tanto com a inovação, você tem até a obrigação de fazer essa ambidestria com a mesma equipe, de olhar o presente e o futuro com o mesmo grupo de pessoas. Agora, o que é fundamental em qualquer dos dois modelos é que os gestores, os empresários, as pessoas envolvidas, elas precisam ter uma mentalidade voltada para o futuro. Elas precisam entender que elas têm essa obrigação de, além de cuidar dos problemas do dia a dia, elas precisam preparar a empresa para o futuro, de definir estratégias, de trabalhar formas e maneiras de se construir esse futuro de uma forma muito equilibrada. E como o Ítalo falou, claro, vai passar pelo planejamento, com certeza, vai ter que passar ali pelo planejamento. Se você vai precisar implementar essas ações que vão lhe garantir o futuro, você vai ter que ter um orçamento definido, dizendo que você vai investir para você construir esse futuro. Mas eu coloco como fundamental o quê? O modelo do negócio, o tamanho da organização, o pensamento, né, aberto, uma mentalidade aberta para a inovação e a ambidestria, e a capacidade de investimento. É que vai definir como você vai se utilizar dessa estratégia ambidestra, se ela será mais contextualizada ou se ela será mais estrutural, para que possa ter algum resultado no futuro da organização. E só complementando, Ronaldo, você está falando aí, é muito interessante a próprio conceito da ambidestria, né? Se você pegar aí o exemplo de uma empresa pequena, uma startup, uma empresa de TI, por exemplo, ela, quando começa a desenvolver soluções inovadoras, ela começa a criar soluções para vários segmentos. Então, vamos supor que uma empresa de tecnologia começou a desenvolver produtos e aí ele criou 3 MVPs, certo? Ele criou um MVP na área de varejo, criou um MVP na área de Open Bank, né, que são os bancos opens hoje em dia, e criou um MVP na área de logística. Desses 3 MVPs, essa técnica de você pegar segmentos abertos, ele chama de exploration, que é uma das capacidades que tem dentro dessa atividade aí relacionada ao que a gente tem falando hoje. Então, eu criei soluções. Só que desses três segmentos, o que se destacou e funcionou de fato, que agregou valor e que já me deu uma rentabilidade, por exemplo, foi a solução relacionada ao Open Bank. Por exemplo, estou dando um exemplo, certo? E aí, depois que a gente identificou que aquela solução do Open Bank é mais viável e tem um retorno financeiro mais rápido, a gente vai começar a explorar agora, que ele chama de... O exploration é o geral, né? E depois o exploitation, que eles chamam. O que é? Eu vou pegar aquilo ali e vou começar a detalhar as características da solução de Open Bank e vou começar a ofertar ele agora para outros bancos. Então, eu vou ofertar para o Banco do Brasil, para a Caixa e etc. A partir dali, você já vai começar a criar soluções mais especializadas, focadas realmente em inovação e tecnologia, mas que vão ser aplicadas não apenas para um cliente, mas para diversos no mesmo ramo, no mesmo segmento.
E é isso que vem acontecendo com essas organizações hoje em dia. Pronto, Ricardo, né, nós estamos aqui concluindo, fico muito feliz, né, de poder ter contado com você e com o Ítalo nessa noite aqui para a gente falar sobre um tema tão instigante, né, e cada um trazendo a sua visão, o seu modo de entender o que é a ambidestria, quais as etapas que compõem ou que antecede você pensar em ambidestria, pensar em criatividade, pensar em inovação. Então, fico muito feliz, muitíssimo obrigado aí por esse momento de aprendizado. Eu que agradeço aí, Ronaldo, novamente aí o convite. Fico à disposição para novos encontros, caso você precise. Agradeci demais aí ter aprendido mais um pouquinho aí com você, com o Ítalo, e estamos à disposição aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado por todos que vieram conosco até aqui. Esse é um modelo de um momento aqui no canal, onde a gente, sempre acompanhado de mais 2 profissionais, especialistas em suas áreas, trazem a sua visão sobre um tema sempre relevante e do momento. Fico agradecido a todos e até uma próxima. Tchau. Tchau.